é que foi sua aula de escola dominical hoje de manhã? Foi bênção? Amém? Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. No capítulo 4. Versículo 14. Eu vou usar a NVI, tá? Cauã, se for projetar, coloca na NVI. Efésios 4, 14. O apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, o propósito é que não sejamos mais como crianças. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Gostaria de darmos uma olhadinha também, antes de prosseguirmos, em Mateus 18, 3. Mateus, capítulo 18, versículo 3. Jesus fala assim, ó, eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças. Então, Jesus falou assim, ó, a não ser que vocês se tornem como crianças. E o apóstolo Paulo, aqui em Efésios 4, 14, ele diz assim, não sejamos mais como crianças. Então, quem está certo? É Jesus ou é o apóstolo Paulo? Jesus fala para você ser como uma criança. E o apóstolo Paulo fala para você deixar de ser como uma criança. É uma questão semelhante a quem está certo, se é Paulo ou Tiago. Porque Paulo fala, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, mas é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, ele diz algo que parece ser outra coisa. Ele fala que a fé sem obras é morta. Ele fala assim, ó, mostra-me as tuas obras e eu falarei sobre a tua fé. Então, quem estaria certo, Paulo ou Tiago? Os dois, porque eles estão falando sobre fé para a salvação e fé após a conversão. E no caso aqui, quando Jesus fala para você ser como criança, e o apóstolo Paulo fala para você deixar de ser como criança, quem está certo? Os dois, porque eles estão falando, você tem que ser como criança para entrar no reino de Deus. E você tem que deixar de ser criança para conseguir permanecer nele. Quando se fala em criança, o que se pensa é em comportamento, né? E eu quero, então, considerar, né, o seguinte assunto hoje de manhã. O comportamento infantil que o crente precisa parar de ter. Porque Jesus fala para você ser como criança para você conseguir entrar no reino. Aí são características interiores. A criança é sincera. Para você entrar no reino, você tem que ser sincero com Deus. Eu sou pecador. Isso inclui sinceridade. A criança também é humilde. Via de regra, a criança é mais humilde que os adultos, né? A criança também é mais simples. Então, essas características, elas levam você à conversão. Quem não as tem, dificilmente se converterá. Ao invés da humildade, tem a soberba, tem o orgulho, né? Então, não vai reconhecer que está errado perante Deus.
não vai reconhecer que precisa de Deus, etc. Mas Paulo fala sobre você deixar de ter comportamentos que atrapalham a sua vida espiritual. Quais são esses comportamentos que têm atrapalhado a sua vida espiritual? Nós temos aqui uma dica dele em 1 Coríntios, capítulo 14, o versículo 20. Paulo ele fala assim: irmãos, então está falando para a igreja, está falando para nós. Ele diz: deixem de pensar como crianças. Deixem de pensar como crianças. Ele está finalizando que assunto? Se você está com a sua Bíblia aberta, o assunto ele começa no versículo 1, tá? Porque essa palavra, né, ele está fazendo uma conclusão. Irmãos, deixem de pensar como crianças. E o que ele vinha falando antes? Ele vinha abordando a seguinte questão que estava acontecendo entre os irmãos. Eles estavam achando que quem falava em línguas era superior aos demais. E Paulo, ele fala o seguinte, olha, é o contrário. Versículo 5, quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. E quando ele fala, então, olha, deixem de pensar como crianças, ele está falando no sentido de parar de achar que sabe, enquanto, na verdade, você não sabe. Eu tive algumas experiências com meu neto e foi muito bom. Muito bom, num certo sentido, porque foram puxões de orelhas divinos. E quem convive com criança, certamente já conviveu com isso. Não sei se você conseguiu tirar essa lição, se Deus falou com você da mesma forma que falou comigo. Mas em várias ocasiões, em experiência com ele, eu falava assim, olha, é melhor assim. É melhor por esse caminho do que aquele. Tipo, por exemplo, né, andar de bicicleta na grama e andar com a bicicleta num terreno firme, né? Então, é melhor isso do que aquilo. Ele fala, não, vovô, eu não quero. E experiência semelhante dele achar que sabia mais do que eu, o que era melhor para ele. Melhor botar o casaco. Não, vovô, não quero. Mas qual foi a lição aprendida? Isso, naturalmente, que não é gostoso, né? Você é pai, você é mãe, você é avô, você é avó. Você sabe o que é melhor para a criança. Mas a criança não confia na sua escolha. E não quer fazer a sua vontade. Ela quer fazer a vontade dela. E Deus falou comigo assim, olha, o que ela fez com você, o que ele fez com você, é o que às vezes você faz comigo. Crente com comportamento infantil. Às vezes, eu falo para você, é por aqui, e você fala assim, Deus, eu acho que é melhor assim. Às vezes eu falo, faz isso, não, mas eu quero fazer aquilo outro. E o apóstolo Paulo está dizendo que alguns comportamentos infantis, se você não resolver deixá-los de lado hoje de manhã, eles vão continuar atrapalhando o seu relacionamento com Deus. E um deles é ter critérios espirituais errados. Então, Paulo, na carta aos Coríntios, está dizendo, ó, o critério espiritual que vocês estão tendo é um critério errado. Isso aí
Não seja como criança, não mantenha esse critério espiritual errado, porque isso vai prejudicar vocês. Aqui no texto de Efésios 14, ele fala sobre uma outra razão. Primeira razão de comportamento infantil na vida do crente que atrapalha a sua vida espiritual é critérios errados, espiritualmente falando. No caso deles, era um discernimento equivocado sobre dons espirituais. E aqui em Efésios, capítulo 4, 14, já falando para outra igreja, outros irmãos, mas ele fala do mesmo assunto, ele diz, o propósito do que eu estou falando, o objetivo meu é que vocês não sejam mais como crianças. Aí ele vai dizer o que está acontecendo. A característica infantil que aqueles cristãos deveriam abandonar. Levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. A segunda característica de criança que Paulo fala para os crentes abandonarem é a inconstância, a instabilidade espiritual. Então, Paulo, ele está dizendo, olha, eu não passei por aí. Lembra os assuntos que eu ensinei? Paulo ficou, se não me falha a memória, 2 anos em Efésios, não é 2 meses nem 2 dias. Então, ao invés de se firmarem naquilo que eles já tinham aprendido, cada hora estavam buscando uma nova descoberta espiritual, uma nova revelação espiritual. Nós precisamos ter marcos espirituais estabelecidos e não permitir que eles sejam removidos por qualquer coisinha da internet. Não é? Então, Paulo está dizendo, olha, esse comportamento de instabilidade no saber espiritual, esse comportamento de instabilidade nas doutrinas que já foram aprendidas, uma hora você crê, outra hora não crê. Uma hora você entende, daqui a pouco não entende mais. Ele está falando, olha, as crianças é que têm essa dificuldade. Vocês devem deixar esse comportamento infantil. Então, de certa forma, não é que você não vai ser aberto a novidades, mas qual novidade que nós precisamos sobre alguns assuntos cristãos? Batismo nas águas, você precisa de alguma revelação nova, alguma novidade? Santa Ceia? Então, Paulo diz, olha, a criança, ela é convencida facilmente para pensar de forma diferente, já para olhar de uma outra maneira. Isso, ele estava vendo que os crentes em Éfeso estavam com esse risco. Não, agora já não pensa assim, não. Cada hora, uma forma de pensar em relação às doutrinas. Paulo fala aqui, vento de doutrinas. Nós não precisamos de ventos de doutrina, nós temos bases doutrinárias. E elas chegam. Amém? Então, de certa forma, assim, o coração não precisa estar aberto para certas novidades. Porque toda novidade, ela é no campo do argumento e tem lógica humana. E muitas vezes, citação bíblica. Só que é uma lógica humana, não é divina, e uma citação bíblica fora do contexto com aplicação errada. Está entendendo? Porque senão não seria uma tentação para nós. E eu quero fechar, fora essas 2 razões que Paulo fala, não sermos mais como crianças, porque isso atrapalha a nossa vida espiritual a nível de comportamento. Crente, adulto, mas a nível espiritual com comportamento infantil. Fora essas 2 questões de 1 Coríntios e aqui de Efésios capítulo 4,
Aí eu quero falar de 3 características infantis que às vezes nós temos na nossa vida espiritual. A primeira é a teimosia. Então, às vezes a criança, ela tem essa característica negativa. Tem as positivas que nos ajudam a entrar no reino, mas tem as negativas que nos atrapalham a continuar no reino. Uma delas é a teimosia. O que é a teimosia? Deus fala que você está errado e você não muda. Então, isso não é pecado por ignorância. Ignorância é quando Deus não falou, quando eu não sei. Mas Deus fala que está errado. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e não muda, então é teimosia. E às vezes a criança tem essa característica negativa. Então, ser teimoso com aquilo que Deus argumenta com você, que você precisa mudar, e você não muda, é teimosia espiritual e isso atrapalha a sua vida espiritual. Segunda característica negativa nesse sentido é a irresponsabilidade. Você não vê nenhuma criança com senso de responsabilidade. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar. Eles fazem isso porque a avó, o avô, os pais falam, vai para a escola, dá banho, arruma, faz tudo, mas eles não têm o senso. Quem tem somos nós. Você precisa estudar, precisa aprender, não é? Você precisa ajudar em casa, fazer sua tarefa, guardar suas coisas. Mas elas, por si mesmas, não têm senso de responsabilidade com a vida delas. E você precisa ter senso de responsabilidade com a sua vida espiritual. Você não pode ser como criança na sua vida espiritual. E que precisa sempre um discipulador, um adulto espiritual, dizendo, leia a Bíblia, não deixe de vir à igreja, oferte, dizime. Tem que chegar um dia que Deus não precisa usar mais ninguém para fazer essas coisas, porque você, como crente, você tem esse senso de responsabilidade. Eu preciso fazer, eu quero fazer. Não precisa ninguém estar me lembrando e me dizendo para eu fazer. Que a criança, se você não falar, via de regra, ela não faz, porque ela não tem senso de responsabilidade. Então, o cristão não pode ser irresponsável com a sua vida espiritual. E por último, a estultícia da criança. Às vezes a criança, ela engana, ela acha que sabe mais, não é? E essa atitude na vida espiritual do cristão, quando ele acha que sabe e ele está tentando enganar. Não é uma atitude honesta. E nós precisamos entender que na nossa vida, no dia a dia, nós costumamos confiar em quem sabe mais do que nós. Quando você vai ao médico, e o médico faz um diagnóstico, e ele fala, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que tomar essa medicação, essa medicação, essa medicação. O que normalmente você faz? Você confia no saber do médico. Eu acho que ele sabe mais do que eu sobre o meu organismo. Então, eu vou fazer o que é dito. E na vida espiritual, quando há alguém que sabe mais do que nós, e ela fala assim para você, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. E você fala, eu não vou fazer. Ou mesmo que não fale, você não faz. E quando a pessoa fala assim, você precisa tomar essa medicação espiritual, essa medicação e essa medicação espiritual. Você fala, não, eu quero ser feliz, eu quero estar bem, mas eu não vou fazer. É como se você fosse ao médico e ele falasse, faz isso, faz isso, faz isso, você vai ficar bom, e toma esse remédio, esse remédio, esse remédio, você vai ficar bom. Aí você falasse assim, eu vou ficar bom do jeito que eu quero, não vou fazer nada disso. Você estaria desprezando toda aquela sabedoria e entendimento que o médico adquiriu para te ajudar. Para te ajudar. Isso é uma característica da criança. Às vezes, né, como o exemplo que eu dei,
Eu sabia o que era melhor. Escolhi o que não era o melhor. E depois eu tinha que ajudar a socorrer, porque estava sofrendo, porque não escolhi o que eu queria. Então, vamos deixar, essa é a proposta de Deus nesta manhã. Vamos deixar de ter comportamentos infantis no nosso relacionamento com o Pai. Amém, irmãos? Vamos deixar de ser meninos, como Paulo fala. Porque se não deixar, na verdade, o prejuízo é de quem não deixa. Deixar aquelas meninice, não me ligaram, não me cumprimentou, não me elogiou, não é? E tantas outras coisas. Estamos, como foi lido o texto, né? Tudo é por meio dele e tudo é para ele. Então, você tem algum desses comportamentos na sua vida espiritual? Qual o benefício que ele trouxe para você, esses comportamentos infantis? Pare e pense agora. Se você está super abençoado com esses comportamentos infantis, se estão dando certos, pode continuar, mas certamente que não. Então, a criança pode deixar de ser teimosa. Podemos trabalhar e ela aprender a considerar outras vontades e não considerar só dela. A criança pode aprender a ser obediente, a criança pode aprender a confiar em quem sabe mais do que ela. Tudo isso pode ser aprendido. E também, na sua vida espiritual, tudo isso você pode aprender. Para que você seja mais abençoado e o propósito de Deus venha se cumprir. Vamos ficar em pé e vamos orar. Curva a sua cabeça e oremos. Pai amado, a Tua palavra, Senhor, ela é muito abençoadora. É muito esclarecedora. Realmente ela é luz para o nosso caminho. Ela nos ilumina. Ela nos tira das trevas e nos faz enxergar aquilo que nós não estávamos vendo. Precisamos ser como crianças para entrar no Teu reino, nas atitudes positivas das crianças. A simplicidade, a humildade, a sinceridade. Mas as características negativas da criança levou muita gente a hoje estar desviada, estar afastada, está amargurado com Deus, está sem nenhum brilho na sua vida cristã, totalmente desconfigurado. E é por isso que o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja, que já tinha alguns anos, tanto os irmãos em Corinto como os irmãos em Éfeso. E o Espírito Santo usa Paulo para dizer, olha, os comportamentos infantis que vocês estão tendo na vida espiritual de vocês está a prejudicá-los. Parem de ter esse comportamento, mudem esse comportamento, mudem, não tenham a forma de pensar das crianças, não sejam levados por toda sorte de doutrina, abandonem a teimosia, a irresponsabilidade espiritual, a estultícia, assumam a responsabilidade pela vida espiritual que você mesmo tem. Senhor, obrigado por nos abençoar nesta manhã, que essa semente ela frutifique na nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.